Animais. Ok. Bom dia. Bom dia. Hoje estamos com a nossa professora do After aqui e o Bernardo, Oi. nossa professora Jaqueline. Hoje iremos falar sobre a reintrodução de animais no habitat, Sim. Em habitats históricos, né? em habitats históricos onde previamente haviam sido extintos ou expulsos. Vamos começar. O que você já ouviu falar sobre o assunto em alguma notícia ou alguma mídia? De forma geral, que isso tem que ser feito com bastante cuidado, principalmente quando eles já foram extintos. Isso depende da razão pela qual eles foram extintos, para descobrir se é viável ou não que eles sejam reintroduzidos no ambiente, pensando que já tem todo um ecossistema que evoluiu e se formou ou evoluiu, né? Se diferenciou com o tempo e se ele vai estar apto a voltar para esse ambiente. Em curtos espaços de tempo eu imagino que isso é possível, mas em longos espaços de tempo tem que ter uma avaliação bem criteriosa. E tem que ver se, de fato, esses animais conseguem ser reintroduzidos no ambiente. Tem animais que não vão conseguir passar pela reintrodução e aí é melhor que eles fiquem em santuários ou cativeiros. Quais histórias você já ouviu, mais ou menos? De cabeça não tem nenhum em específico. Uma que Pode eu trazer as que vocês têm. eu Tem tenho. aquela eu não lembro o nome do pássaro, mas era um passarinho preto assim, parecido com uma galinha. Meio uma galinha com... Galinha da Angola? Acho que... Não, a galinha da Angola não está extinta, mas... Era tipo uma galinha da Angola, só que do tamanho de um peru. O Dudu. Não, acho que não era o Dudu, era um nome diferente. Acho que o Dodô não é preto, né? O Auk, Flightless Auk, né? Que era como se fosse um pinguim do hemisfério norte. Não, era aqui do Brasil mesmo. Então não sei. Era um bicho amazônico, enfim. Não é mocho. É Não sei motum? de qual bicho que vocês estão falando. Motum? Eu não lembro o nome. Enfim, Ok, qual que é a história? basicamente, cientistas estavam fazendo, tipo, uma tese, estavam discutindo sobre como reintroduzir esse bicho para o ambiente natural, que só tinha um macho e uma fêmea. Aí, enquanto eles estavam discutindo que o bicho estava em risco de extinção, um cara foi lá e sozinho foi proteger eles, entre aspas. Ele levou eles lá para um cativeiro, acho que foi do sítio dele, e começou a criar. Aí isso criou uma mutação genética que os bichos não sabiam viver fora de cativeiro. Não é uma mutação, né? É só uma questão Não, que eles... mutação genética, porque os últimos da espécie foram trazidos num cativeiro. Aí quando eles morreram, os filhos deles em cativeiro não sabiam viver no seu... acho que era uma questão não tão genética, mas sim... Era uma questão de comportamento, eles não sabiam caçar, eles não sabiam procurar por alimento, né? Para ser especificamente genético, tem que ter feito a genotipagem para verificar se os genes que indicam para coisas instintivas, por exemplo, foram modificados. Se Na não história tem que eu li esse dado, foram. então, A se isso princípio- aconteceu, pode ter esse registro genético. Mas E daí, se não, além de não. eles não saberem viver é no só ambiente por não saber. natural, eles não tinham nenhum comportamento tipo, meio agressivo, assim, pouco. Nenhum, talvez... Isso é muito comum com não só animais que eram reintroduzidos a lugares... a seus habitats históricos, mas animais que estão em risco de extinção e são introduzidos de volta onde moram, normalmente exibem esse tipo de comportamento. Um dos mais notáveis que eu sei é da orca usada no filme Free Willy, que depois de 3 ou 5 anos, não lembro se era 3, 4, 5 anos, dela ser reintroduzida nas águas da Noruega, ela não conseguiu ser aceita em nenhum grupo, e mesmo sendo uma orca da subespécie da população norueguesa, e acabou voltando e procurando humanos em praias e fiordes. Mas é que essa reintrodução, quando essa reintrodução ela é planejada, evita-se que os animais tenham Comportamentos de cativeiro. se relacionem demais com os seres humanos, comam comidas muito diferentes do que elas comeriam,
ou Eles aprendem a caçar. não dão a comida fácil para eles. Teve até eu não lembro exatamente onde foi, mas é um lugar do Foz do Iguaçu que eles estavam tentando reintroduzir onças, e aí eles criaram um lugar onde eles jogavam tipo um cadáver de um porco, por exemplo, e jogavam isso no ambiente onde elas estavam, para, apesar do bicho não estar vivo, eles não terem que correr atrás, eles tinham que achar onde estava o bicho para se alimentar. Não davam carne picada, não colocavam isso no local específico e tal. Ainda assim, foi bem polêmico, porque daí tinha uma empresa que eu não lembro o nome, mas uma empresa um frigorífico que estava fornecendo as carcaças desses animais para esse lugar fazer a reintrodução das onças. Mas não vi depois se foi efetivo ou não fazer a reintrodução dessas onças, mas a ideia é que elas tivessem comportamentos onde elas conseguissem sobreviver. Aí você falou, eu lembrei do outro caso, que é o caso dos pandas, né, que já tem um tempo que eles tentam reintroduzir e não conseguem reintroduzir os pandas, e todos os que tem. Primeiro que eles não conseguem se reproduzir em cativeiro, com muita dificuldade. Toda vez que isso acontece, que é muito raro, é uma comemoração gigante, porque é muito difícil eles conseguirem, porque eles não conseguem manter os hábitos deles de cópula em cativeiro, e aí eles não conseguem manter a reprodução. Também porque não é só em cativeiro onde eles são difíceis de reproduzir, porque uma mãe panda, eu acho que a média é um filho a cada mais de 2 anos, porque, primeiro, quando ela tem gêmeos, ela abandona um gêmeo. Eles nascem muito pequenos, mas também a fêmea, ela só fica no período fértil de 3 a 6 dias no ano. Então, se ela não achar um macho nesse tempo, acaba que aquele ano não teve um filhote. Exato. Então, a espécie em si já tem números menores, porque tem uma natalidade menor. Mas existia uma população saudável, né? Saudável na questão de números, até começarem a exploração dos habitats onde eles viviam. A caça deles. A própria caça, mas ainda assim eles conseguiam, porque isso é da natureza deles, eles terem a reprodução bem específica, ser difícil. A fêmea colocar todo o esforço dela em um único filhote, isso tem a ver com o tempo que eles vivem também. Enfim, tem uma série de questões. Que mais? Não lembro. Esse da orca eu já tinha ouvido falar, não lembro se foi você mesmo que me falou, mas esse da orca, a forma como eles são tratados, os treinos que eles fazem, a comida que recebem, é muito diferente. É muito, por exemplo, não é igual o caso da onça ou o caso do panda, por exemplo. Porque recriar um habitat muito bom é quase impossível, especialmente para um animal do tamanho de uma orca, porque, pensa, orcas são conhecidas a mergulhar mais de 200 metros, a mais de 270 metros, entendeu? Não é muito plausível você recriar aquilo num ambiente controlado, sabe? A maneira mais eficaz que acharam foram alguns animais de cativeiro, que eles fizeram uma transição desses animais para ajustar com a água, para uma coisa que ambientes, habitats que são no mar mesmo. Eles colocam uma rede em alguma coisa como uma baía, e eles introduzem o animal lá, porque o animal não consegue escapar, mas comida ainda vem cardumes de peixe, por exemplo. A água do mar já é natural. Sim. Né? Já não tem não precisam controlar a temperatura, não precisam controlar a filtração e tal. E eles e tem mais espaço naturalmente, mas ainda assim, o que falta mas mesmo tendo essa questão natural, para cetáceos e para alguns elefantes, né, falta a questão social para eles. Para eles se integrarem em um grupo, que normalmente são famílias. Sim. Que tem, entre aspas, tradições muito diferentes. Não é só uma questão de ser da mesma população, ele teria que ser aceito num grupo. Exato. Só que eu acho que tem esse problema, mas eu acho que tem um problema esse tipo de animal, a reintrodução deles não é assim, eles foram extintos, aí tinham que estavam em cativeiro, a gente vai tentar reintroduzir. A orca, ela foi utilizada, ela foi explorada. E aí isso muda completamente o comportamento, principalmente por ser um cetáceo. Porque não é à toa que eles exploram esse tipo de animal. Eles aprendem com a gente. Se a gente treinar,
eles aprendem, e aí você modificou todo o padrão de pensamento dele, de comportamento. E aí você reintroduzir ele num ambiente onde ele não conhece, tem já o fator dele ter mudado o comportamento, limita ele conseguir entrar num grupo social, porque eles não entendem ele como do mesmo grupo, porque ele não tem o mesmo comportamento. Porque ele tem mesmo. Ele vai agir de uma maneira diferente, ele vai colocar o grupo em risco, porque se ele não sabe caçar, se ele não sabe defender o grupo, para que ele serve no grupo? Sim. Com os elefantes a mesma coisa, daí a gente pode pensar também em elefantes que são elefantes é mais fácil explorados para você turismo, né? É que daí elefante é mais fácil porque você consegue colocar eles em meio que um santuário. Você Ah, consegue criar um parque nacional onde você reintroduz elefantes só de cativeiro. Que daí eles você É que daí num santuário não é reintrodução, né? mas mesmo assim provavelmente a coisa mais perto. Sim, você vai Um santuário colocar... barra um parque nacional, né? Mas eu acho que a coisa mais difícil seria reintroduzir eles de uma maneira que eles consigam reintroduzir eles no lugar certo também, né? Porque orcas, por exemplo, as orcas, todas as orcas reintroduzidas ou foram reintroduzidas na Islândia, que tem uma população saudável, ou na Noruega, que tem uma população saudável, ou no estado de Washington, que é uma população saudável e muito bem estudada. Sim. Mas nos lugares, por exemplo, no Ártico da Rússia, onde elas foram mortas pela União Soviética, não reintroduzem lá. Também, claro, é difícil, mas, tipo, mesmo se forem reintroduzir, não reintroduzem em números grandes e não reintroduzem, na minha opinião, no lugar certo. Sim. Mas E daí, por que se não você é introduz lugar um certo? número maior no lugar certo, que é um lugar... Primeiro, volta o equilíbrio, um equilíbrio maior naquele lugar, por exemplo, no Ártico da Rússia. Mesmo se for uma população da Noruega, eles conseguem... Se você colocar eles nessa cita, né, que é como se fosse uma baía, com a rede e tal, eles conseguem se adaptar ao ambiente. E você introduzir um grupo maior, já não vai ter a questão... já não vai ter a questão deles terem que se entrosar. Eles já meio que vivem lá e a população meio que volta deles mesmos. Então, daí nesse caso eu acho que é por etapas, né? Geralmente é mais funcional quando você faz a reintrodução dessa forma. E aí você estava falando, eu lembrei de um vídeo que eu mostrei para vocês dos macaquinhos. Né? Esse grupo chama Vetkriu, que eles são ucranianos. E aí são 2 veterinários, é um casal que eles são veterinários de animais selvagens. E aí eles fazem resgate de animais, mas eles agora, por causa da guerra, eles têm feito resgate de animais domésticos também, mas o foco deles são os selvagens. E eles estão construindo agora um santuário porque tem vários animais que eles resgatam que eles não vão conseguir reintroduzir. E pelo que eu vejo, pelo que eles passam, o que aparece no Instagram, né, a maior parte são mamíferos, e aí principalmente os macacos. Eu esqueci o nome da espécie em questão, mas tem mais de um, são 3 espécies que eles cuidam. Mas aonde é o santuário? Na Ucrânia. Na Ucrânia mesmo. Eu esqueci o nome da cidade onde eles ficam. Não Mas Kiev. os macacos não são resgatados da Ucrânia? Não, são resgatados na região no geral. Tipo, eu sei que eles já foram para povos da Rússia também. Eu não sei de onde esses macacos foram resgatados, mas também da Ucrânia. E esses macacos, essa espécie, a primeira espécie que eles mostram, eles são macacos sem rabo. É uma bem específica. E eles mostram tudo que aconteceu com esses macacos, porque eles são comprados para virarem pet. E aí eles são extremamente maltratados. Daí eles convivem com famílias, deixam na mão de criança, dão alimentação que não é adequada, tipo, deveria comer só, por exemplo, cenoura, sementes. Eles deveriam caçar os próprios alimentos, abrir e davam Coca-Cola e bolo para o bicho. Então, quando eles resgatam, eles já estão em momentos de bastante sofrimento, tanto da parte interna do corpo deles, eles ficam doentes,
Tem casos que aparecem os macacos com costela quebrada, com ossos quebrados, porque mexem como se eles fossem bichos de pelúcia. E aí eles fazem todo um trabalho no começo tem a história de um deles, eles não vão reintroduzir, mas ele vai viver que é o Toja, eles vão viver num santuário. Só que, para ele começar a comer, eles achavam que ele não ia sobreviver. Porque como ele só comia essas coisas que era comida de humano, e ainda assim não é nem saudável para humano, ele se recusava a comer qualquer alimento que deveria ser o alimento que ele come. Então, eles acharam que ele não ia conseguir sobreviver porque eles não podiam ceder e dar a comida que ele estava habituado a comer. Porque ele estava muito mal do sistema digestório dele. Mas eles foram tentando. Daí eles mostraram um vídeo que é muito legal. Eles criaram um vídeo mostrando várias cenas eles começaram a comer a comida na frente do macaco. E aí o macaco começou a reproduzir. Eles passaram a comer de novo porque eles viam o humano comendo as comidas. Daí eles pegavam várias cenouras e iam comendo na frente dele. E aí ele começou a copiar o mesmo movimento, que é o que um macaco faria. Só que eu imagino que se reintroduzisse eles encontrassem a mesma espécie deles, eles não iam... O macaco da espécie deles na natureza não ia fazer isso. Olha aqui, você já grande, é assim que se come. Eles não iam fazer. Então, os humanos fizeram isso no local. Aí, eles colocavam sementes, eles iam abrindo para eles abrirem, comerem. Aí, eles fazem isso em etapas. Esses macacos comem insetos também. E aí, eles colocavam insetos vivos mesmo na onde eles ficavam para eles irem atrás dos insetos. Deixam eles brincarem até eles reconhecerem que aquilo é um alimento e assim foi. E aí hoje eles comem normalmente. Mas ainda, e daí agora eles sobem em árvores, eles não subiam mais em árvores. Mas ainda assim vai Eles ser têm um apego difícil. muito grande a humanos, né? Apesar de eles tratarem eles realmente como macacos, eu acredito que os grupos sociais na natureza não iam aceitar eles. Ia ser difícil. Entre eles mesmos, os dois macacos são da mesma espécie. No começo eles tinham atrito, agora eles convivem juntos. Mas é muito assim, deixar no tempo deles. E ainda assim acho que eles não vão conseguir. E agora eu tô curiosíssima porque eles têm um filhote de leopardo que foi... Eu acredito, eu não lembro da história do porquê, mas eu acredito que os pais morreram num bombardeio. E os pais do filhote. E aí eles trouxeram um filhote. Bombardeio aonde? É porque tá tendo Na guerra. Ucrânia, né, cara? Na Ucrânia, tá aqui. Eles estão na área de bombardeio, Ah, inclusive. tá. Daí eles postam, inclusive, é horrível. Porque eles passam vários vídeos, assim, mostrando quando começa as sirenes, que eles têm que ir pros bunkers e torcem para as bombas não caírem no santuário, porque não tem o que fazer. Até agora, o máximo que aconteceu foi quebrar as janelas com as explosões, mas não pegou no lugar. Enfim, daí eles encontraram um leopardo e ele tá crescendo, e eles mostram um vídeo dele e falei, gente, como é que eles vão lidar com esse bicho crescendo? Porque por enquanto parece um gato brincando, mas é um gato que já tem um tamanho... Ele Do maior é o tamanho cachorro. tipo de um braço? Do maior cachorro. Não, do maior cachorro do mundo, cara. Não, Não, aí quando não, é é que ele filhote. ainda não tá, ele tá no tamanho Deve ser filhote, deve ser, tipo, mas é desse maior tamanho. que um gato. É, tá. Só que ele brinca. Mas é que assim, É, é muito, que ele foi. muito curioso. É que tipo, quando você pega alguma coisa da natureza pra criar cativeiro, às vezes eles ainda têm tipo alguma coisa da natureza, né? Mas em algumas gerações eles esquecem? É, mas em algumas. Então, é que daí só se que ele. eu acho que eles estão estimulando ele pra ele não esquecer. É. Não, mas é que eu não sei se ele nasceu na natureza, né? Porque talvez Isso os eu pais também não dele, se os pais dele, por exemplo, fossem reintroduzidos, funcionasse. Porque provavelmente eles foram pegos na natureza. E tipo, não dá pra você criar um animal selvagem em casa, porque mesmo ele sendo criado em cativeiro, ele ainda age baseado em instinto. Sim. E a minha curiosidade... Quando ele nasce ó, na natureza, né? Mas a minha curiosidade é, se eles forem deixar no santuário, o leopardo é um predador de topo de cadeia. Como é que eles vão deixar no santuário com todos os outros animais, porque é um lugar limitado? Então, sim, o que ele vai fazer? Ele vai procurar comida. E não é uma natureza, são animais que não estão acostumados a fugir desse tipo de animal. Então, eu não sei como é que eles pretendem fazer, ou se eles vão reintroduzir ele depois que ele tiver É que daí, grande, assim, maior que ele já tá. pra ele teria que ter algum lugar ou algum habitat muito designado, porque senão... Sim, obviamente. Se não Ele cai precisa ter uma própria área, senão ele não pra ele não comer os outros animais, né? Exato, mas é que
o espaço é limitado, né? Então como que ele tem uma área que é grande bastante, mas ao mesmo tempo é só pra ele? É. Eu não sei Especialmente como durante eles uma vão guerra. fazer. Eu tô bem curiosa. Honestamente, eu acho que eles teriam que provavelmente trocar de sede. Sei lá, ir pra algum lugar, algum país vizinho, e tipo, trazer os animais ainda da Ucrânia, só que daí ter Isso não vai gerar ainda mais problema por causa do transporte dos animais. E para um habitat que eles nem conhecem, como se já não conhecesse pouco o ambiente que eles estão. Na verdade, pode, por exemplo, pro leopardo estimular uma questão migratória dele, que o leopardo são animais migratórios, então ele estaria Mas explorando ele não até- está migrando por vontade própria, ele está migrando em questões de ele mas ter ele que ter um ainda tem, espaço próprio. mas ele tem ainda instinto de descobrir aonde ele vai e tentar descobrir coisa nova. Tanto que eles provavelmente vão ter problema deles tentar fugir do santuário, se o santuário não for grande Porque bastante. tá acabando. É, nossa. Mas eu acho que uma questão de reintroduzir mesmo é agricultura, por exemplo. Sei lá, tipo, realmente reintroduzir, não deixar num santuário. Como que a população em volta é afetada? Por exemplo, introduzir lobo na Escócia. Cara, como que faria com as plantações de. Com as casas das pessoas ou a agropecuária das pessoas, especialmente, né? Que as coisas que É que eles assim, mais tem na Escócia Na é questão ovelha. do. Não, é que Mas assim. aí é que tá. Se eu acho que está para a situação da onça aqui. Se você tem um ambiente no tamanho do território que esses animais precisam, com um ambiente ecologicamente Que já é um- equilibrado, para ele ter o alimento dele dentro, ele não vai ficar vindo para a área de humanos. Mas é que assim, como que funcionou com a reintrodução dos linces na Noruega? Os linces na Noruega, eles, assim, as ovelhas não realmente frequentavam aonde os linces iam. Porque eles caçavam em bosque e elas ficavam nas planícies e tal, né, nos campos. Mas quando elas iam, eles comiam, né, porque é uma presa fácil, e eles não vão desperdiçar. Mas aí os fazendeiros eram pagos. A questão disso em um lugar como a Escócia é que lobos eles caçam em campos também. E daí isso geraria um conflito mais direto. Porque eles ocupam vastos territórios. Sim. Teria que achar algum jeito de separar aquele território. Seja uma ilha, seja uma, sei lá, uma montanha, uma área de uma montanha. Teria que separar aquilo. Pra daí ninguém... E daí, claro, na ocasião deles irem mais longe pra... Tipo, fora desse habitat deles e acabarem dando prejuízo para algum fazendeiro, ele é pago, mas seria mais complexo a localização dele só. O bisão europeu, além dele ser herbívoro, ele foi mais fácil porque ele está sendo introduzido em parques nacionais, né? Ele junto com o castor europeu está sendo introduzido na Inglaterra mesmo, que é um lugar que é mais populado, mas eles estão sendo introduzidos em alguns bosques que são cercados, né? Que já tem uma estabilidade ecológica maior. Eu só consigo pensar muito mais fácil os humanos saírem da área dos bichos. Não. Mas é que Conclui. alguns Essa é a eventos- conclusão, tô brincando. mas é que daí você teria, Precisamos ir para a conclusão. Conclusão. dá pra você evitar o prejuízo, mas tem coisa que não dá. Tem animal que não dá pra ser introduzido e os que dão você tem que evitar os prejuízos. Só isso. Qual Quer que é a sua adicionar mais conclusão? alguma coisa? Eu ia falar uma coisa. É isso, gente, terminamos. Mas é bem